Preciso contratar um psicólogo para fazer a avaliação dos fatores de risco psicossociais para o PGR. Pessoal, eu tenho recebido muito essa pergunta. Tiago, agora só o psicólogo pode fazer isso? Agora a gente tem que fazer uma parceria com os psicólogos para eles fazerem a avaliação dos fatores psicossociais do PGR. Olha, agora o PGR vai ficar mais caro, porque agora o psicólogo também tem que fazer parte da criação do PGR. E aí, será que é isso mesmo? Vamos ver o que diz a NR1? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e eu vou trabalhar essa polêmica. Recebi muito, mas muito mesmo essa dúvida. Será que é só o psicólogo que pode fazer a avaliação dos fatores de risco psicossociais? Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, já deixei para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui tem muito, mas muito conteúdo relacionado à segurança do trabalho para vocês, principalmente no que tange o LTCAT, laudo de salubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e também os eventos de SST no social. E agora estamos trazendo conteúdo também sobre PGR e psicossocial. E se você quiser receber os meus conteúdos em primeira mão, quero te convidar para entrar no meu grupo do WhatsApp. Pessoal, é um grupo onde eu divulgo os meus principais conteúdos e quando a gente tem alguma promoção nos cursos também é divulgado nos grupos do WhatsApp. Só fazer a leitura desse QR Code ou descrição aqui do vídeo, vocês vão achar o link para entrar no grupo do WhatsApp, beleza? Mas vamos lá. Antes da gente responder a pergunta principal desse vídeo, a gente precisa primeiro entender a diferença de avaliação psicossocial para análise de fatores de riscos psicossociais, tá? Primeiro, o que que é a análise psicossocial ou a avaliação psicossocial? A avaliação psicossocial nada mais é do que um exame médico. Tá? A avaliação psicossocial é um exame onde que ele vai ser feito por um psicólogo ou por um médico, tá? Ou um outro profissional que o conselho de classe assim permita, tá? E detalhe, a avaliação psicossocial, quando ela é feita para critérios ocupacionais, inclusive ele é incluído no ASO, no atestado de saúde ocupacional. Quer ver alguns exemplos de algumas NRs que fazem menção à avaliação psicossocial? Nós temos lá o anexo 6 da NR15, trabalho sobre condições hiperbáricas, tá? Lá no item 2, para trabalhos submersos, aí, onde ele fala sobre os exames médicos. Ele fala assim, ó, os exames deverão ser conduzidos de acordo com os padrões psicofísicos estabelecidos nos anexos A e B deste anexo da NR, tá? Da NR15. Tá? Aqui ele está falando de exame psicofísico, né? Então tem relação a exames físicos, mas também psicológicos do trabalhador. Não traz o termo psicossocial, mas a gente entende também que faz parte, tá? Mas tem alguns que trazem textos mais claros. Por exemplo, a NR20. Lá na NR20 ele ainda fala, ó, o 20.15.6. Os integrantes da equipe de resposta à emergência devem ser submetidos a exames médicos específicos para a função que irão desempenhar, conforme a NR7, incluindo os fatores de riscos psicossociais, tá? Com emissão de respectivo atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, tá? Ou seja, pessoal que vai integrar a equipe de resgate lá no plano de resposta de emergência da NR20 tem que ter no seu ASO a avaliação dos fatores psicossociais, tá? Ou melhor, a avaliação a avaliação psicossocial. Tá? Nós temos isso também na NR33, isso aqui já é rotineiro, todo mundo sabe. Trabalho em espaço confinado também. No ASO tem que ter o exame psicossocial, tá? Para NR34 também, para a equipe de resposta de emergência, né? Equipe de resgate também, igual da NR20, também traz que no ASO deve ser incluído os fatores de riscos psicossociais, tá? E para trabalho em altura também, ele fala também, com base na NR7, no PCMSO, o ASO deve também incluir os fatores psicossociais. Então aqui, pessoal, eu estou falando da avaliação, estou falando do exame médico psicossocial. Inclusive, esse exame médico, ele está incluído na tabela 27 do E-Social. Quando você pega a tabela 27 do E-Social, que são os procedimentos diagnósticos, que é o quê? São os exames que vão no ASO, tá? Nós temos um código para avaliação psicossocial.
tá? Lembrando, a avaliação psicossocial, ele é um exame médico. Sendo um exame médico, ele tem que ser feito por um profissional qualificado, seja ele um psicólogo, seja ele um profissional da medicina, um médico, ou caso tenha algum outro conselho de classe que permita a fazer essa avaliação, esse outro profissional. Mas eu acredito que é só psicólogo e médico que podem fazer. Não vou entrar na polêmica da briga entre conselhos de classe, que só médico, só psicólogo pode fazer, não vai entrar nesse detalhe, que até porque não convém, tá? Mas lembrando que o médico ou psicólogo, eles têm autonomia para fazer esses exames, tá? Na avaliação psicossocial. Isso é o exame médico. Mas, Thiago, e o que é a análise de fatores de riscos psicossociais? Então, a gente já viu que a avaliação psicossocial é um exame médico, mas e a análise de fatores de riscos psicossociais? A análise de fatores de riscos psicossociais é uma metodologia de análise de risco que visa identificar possíveis fontes de riscos que podem causar doenças relacionadas ao trabalho, doenças essas que têm um cunho psicológico ou físico do trabalhador, acarretado por um fator psicológico. Ou seja, aqui é a avaliação de risco. Do mesmo jeito que a gente vai na empresa identificar, olha, identifiquei que nesse ambiente de trabalho tem ruído, se a empresa não adotar as medidas de controle, o trabalhador provavelmente terá uma perca auditiva. Olha, vou ali na empresa e identifiquei que essa empresa tem um produto químico, né? E se a empresa não implantar medidas de controle, o trabalhador exposto a esse produto químico, a esse agente químico, ele vai adquirir uma doença na pele, uma doença respiratória e etc. Então, o que que é isso? Isso é análise de fatores de riscos. No psicossocial é a mesma coisa. A gente vai na empresa e vamos identificar, olha, identifiquei esse fator de risco psicossocial. Se nenhuma medida de controle for tomada, esse trabalhador poderá ter essa doença relacionada ao psicossocial. Tá? Então toma bastante cuidado. Isso é uma avaliação de fatores de risco, não é um exame médico, tá? Agora, Tiago, para fazer essa avaliação de fatores de riscos, é só o psicólogo que pode fazer? Então vamos ver o que diz a NR1. Nós temos 3 itens da NR1 que faz menção ao psicossocial, tá? Então vamos ver o que ele diz. Olha o primeiro item. O GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, deve abranger riscos que decorram de agentes físicos, químicos, biológicos, acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Nesse item, ele não fala nada de quem pode fazer essa identificação. Ele falou assim: olha, gente, o GRO tem que incluir risco físico e biológico e ergonômico. E no ergonômico, os fatores psicossociais. É basicamente isso que ele está falando. Ele não fala quem vai fazer. Ele fala que tem que ser feito, tá? Olha o próximo item, o 15321 da NR1. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR 17, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionadas ao trabalho. Em nenhum momento ele falou quem pode fazer isso. O que ele falou? Gente, olha, o PGR de vocês, o GRO de vocês, tem que atender a NR17, incluindo os psicossociais. Quem vai fazer isso? Não tem menção. A norma não fala. Vamos lá, o último item da NR1 que fala sobre os psicossociais. Olha o que ele diz. No item 154453, para a probabilidade de ocorrência de lesões ou agravo à saúde decorrente dos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a especificação das medidas de prevenção implementadas. Pessoal, ele só falou aqui, olha, gente, para você atribuir a probabilidade, você tem que levar em consideração também a eficiência, a eficácia das medidas de controle, para que você atribua a probabilidade levando em consideração as medidas de controle já existentes. É isso que ele falou. Em nenhum momento, a NR1 fala quem é o profissional que pode fazer avaliação de fatores de risco psicossociais.
Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque não tem uma prerrogativa legal, ou seja, uma legislação, uma norma que vai dizer assim: olha, somente o psicólogo pode fazer avaliação de fatores de risco psicossociais. Pessoal, aqui eu estou falando de fatores de riscos psicossociais. Se eu estivesse falando do exame médico, a avaliação psicossocial, beleza, cara, era o psicólogo e o médico. Esses são os profissionais habilitados, qualificados para fazer essa avaliação. Mas quando eu falo em avaliação de fatores de riscos, cara, quem é o melhor profissional para avaliar fatores de risco, pessoal? Nós da área de segurança do trabalho. Não estou dizendo que o psicólogo não poderia fazer. Muito pelo contrário, cara. O psicólogo, por deter um conhecimento maior nos psicossociais, então sim, eu vejo sim, o psicólogo pode sim fazer uma avaliação de fatores de risco psicossociais também. Mas nós da área de segurança do trabalho, técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, o profissional do SESMIT em geral, todos os profissionais do SESMIT, o tecnólogo em segurança do trabalho, qualquer profissional que detenha conhecimento do assunto de avaliação de fatores de risco psicossociais, esse profissional pode sim avaliar os fatores de riscos e incluir isso no PGR. Qual que é o negócio, qual que é a grande sacada? Você tem que saber o que você está fazendo, né? Então toma cuidado, que você que está me assistindo é psicólogo, toma cuidado em usar as ferramentas de psicologia organizacional ou de psicologia em geral. Por quê? Porque às vezes as ferramentas de psicologia não estão direcionadas à avaliação de risco. Às vezes o direcionamento delas é outra. Lembra que para o atendimento em R1, a gente tem que determinar a severidade e a probabilidade, atribuindo assim essa matriz de risco, tendo o resultado, com base nesse resultado determinar se isso é um perigo ou é um risco, sendo um risco tem que ter medidas de controle. A maioria das ferramentas voltadas à psicologia não trazem essa perspectiva de severidade e probabilidade, que é um item exigido pela NR1. Então, você que é psicólogo que está me assistindo, a minha dica é estude a avaliação de fatores de risco. Tá? Não é só aplicar uma metodologia psicológica. E você que é profissional de saúde e segurança do trabalho, você que é da área de SST, você precisa também estudar a avaliação aos psicossociais. O que é o psicossocial? Quais são os fatores de risco psicossociais? Quais são as doenças que podem ser geradas desses fatores? Para quê? Para que a gente jogue na matriz e obtenha um resultado. Ok? Então tomem cuidado. O resumo é: estude, gente, estude. Quem estudar e quem tiver capacitado para fazer avaliação de fatores de riscos e dos psicossociais, fatores de riscos psicossociais, esse sim vai se poderá fazer sem problema nenhum. O que eu recomendo é, se você não sabe avaliar, não faça. Vai estudar primeiro para depois você fazer avaliação de fator de risco. Mas qualquer profissional, seja ele da psicologia, ou seja ele do SESMIT, esses profissionais podem sim, todos eles podem sim fazer avaliação de fatores de risco psicossociais. A gente não precisa não é só o psicólogo que pode fazer? Não, não é só o psicólogo. Inclusive, muitos deles não sabem nem o que é fator de risco, não sabem nem avaliar fatores de risco. Muitos sabem, muitos entendem o que é, e muitos sabem sim o que é, mas muitos não sabem. Assim como tem muito profissional de SST que sabe o que é um fator de risco, que sabe avaliar fatores de risco, mas não sabe o que é psicossocial. Por isso que a gente precisa juntar o conhecimento e estudar para aplicar uma metodologia de forma correta. Então, aqui, ó, resumindo, avaliação psicossocial e avaliação de fatores de riscos psicossociais não são a mesma coisa. Então, lembra, a avaliação psicossocial é um exame médico e a avaliação de fatores de risco psicossociais é uma análise de risco que nós fazemos com o objetivo de avaliar os fatores de riscos psicossociais, ok? Avaliação psicossocial somente um psicólogo ou um médico pode realizar. Já a avaliação de fatores de risco psicossociais, qualquer pessoa que detém o conhecimento do assunto, tá, pode fazer a avaliação dos fatores de risco psicossociais. Então, pode ser o técnico de segurança, pode ser um engenheiro, pode ser um enfermeiro do trabalho, pode ser um médico do trabalho, pode ser o tecnólogo em segurança do trabalho, mas também pode ser o psicólogo. Tá? Também pode ser o psicólogo, desde que ele detenha um conhecimento de avaliação de fatores de riscos, tá? Lembrando que
Dependendo do plano de ação a ser executado, será necessária a contratação de outros profissionais específicos. Então, ó, fiz a avaliação de fatores de riscos, identifiquei um risco psicossocial e dentro da medida de controle, eu determinei uma medida de controle que vai precisar de um outro profissional para executar essa medida de controle, então pode sim, na execução da medida de controle, ter a necessidade de ter algum profissional específico. Ah, vamos contratar um psicólogo aqui para fazer uma gestão na empresa. Ah, vamos contratar uma equipe de RH, uma empresa especializada em RH, para a gente poder melhorar o clima, melhorar a condição da empresa, né? Porque há muita sobrecarga na empresa, ou a liderança não está sabendo delegar as atividades para os seus liderados, isso está gerando um fator de risco psicossocial. Então, vão contratar uma equipe especializada em treinar lideranças para que essa liderança saiba fazer uma delegação de uma forma que não vai causar, não vai adoecer os trabalhadores. Lógico que eu estou trazendo exemplos bem genéricos aqui, tá? Então, dependendo da medida de controle, vai ser necessário sim a gente ter o apoio de outros profissionais, tá? Dependendo da medida de controle, nós mesmos da área de SST podemos fazer sem problema nenhum. Mas a avaliação de fatores de riscos, qualquer um pode fazer. Tiago, beleza, eu entendi. E eu entendi que eu preciso estudar, eu preciso conhecer mais sobre o tema. O que que você me indica? Aí eu tenho aqui para vocês o meu curso de avaliação de fatores de risco psicossociais. O meu curso junto com o Alexander Oliveira, que é psicólogo organizacional, nós dois desenvolvemos esse curso juntos, tá? O Alexander entrou com a parte psicológica e eu entrei com a parte de avaliação de fatores de riscos. Nós juntamos os nossos conhecimentos e trouxemos um curso que ele vai te direcionar como avaliar os fatores de risco psicossociais de forma correta. E não só isso, a gente vai entregar um material para você, nós vamos te ensinar a fazer avaliação, nós já tem sugestões de vários fatores de riscos. A ferramenta que a gente está entregando, ele já vai te dizer se, após aplicar a ferramenta, do jeito que a gente ensinar, da forma que a gente vai estar orientando, você vai aplicar essa ferramenta e você vai conseguir identificar os fatores de riscos psicossociais. Identificou o fator de risco? Você vai jogar na matriz de risco, severidade e probabilidade, e ele vai te determinar, tá, se é um risco ou não, se precisa incluir esse fator de risco no PGR ou não. E detalhe, a gente também já dá sugestão de medidas de controle e um plano de ação orientando como resolver esses problemas, cara. Tudo dentro desse curso. Nós vamos orientar, treinar você a como fazer a avaliação, entregar. Ah, e detalhe, a ferramenta ela já tem sugestão de fatores de riscos, ela já tem a indicação de possíveis consequências se nada for feito. Ela já tem sugestão de gravidade para cada fator de risco, ou melhor, de severidade para cada fator de risco, e a indicação, a sugestão de medidas de controle para cada fator de risco, e ainda uma sugestão de plano de ação. Como fazer, o que que a empresa precisa fazer para corrigir, para implantar um procedimento ou implantar, o que que a empresa precisa implantar para que aquele fator de risco não gere as consequências no trabalhador. Ou seja, é um curso completo que vocês vão ter uma ferramenta completa, que vocês vão conseguir aplicar em qualquer empresa. Cara, tá incrível, tá sensacional. Tá? E esse vai ser um curso online ao vivo que vai acontecer nos dias 17 e 18 de março de 2025. Tiago, eu tô assistindo esse vídeo após essa data, não tem problema, o curso ficou gravado, você pode adquirir e assistir o gravado. Apesar que a gente já tem previsão de outras datas também online ao vivo, tá? Mas não tem problema, você está assistindo após essa data. Tiago, eu quero essa ferramenta, eu quero comprar, eu quero adquirir esse conhecimento. Você também vai conseguir, vai assistir para assistir as aulas gravadas, que nós vamos gravar as aulas e disponibilizar para os alunos. Basta fazer a leitura desse QR Code aqui, né? Adquirindo o curso até o dia 16 de março, você tem 20% de desconto. O primeiro lote já se encerrou, estamos agora no segundo lote. Após o dia 17 de março, ele vai estar no valor cheio, ok? E quem é meu aluno, o aluno do Alexander Oliveira, até o dia 17 de março tem 50% de desconto. Se você é meu aluno, o aluno do Alexander, faça a leitura desse
esse QR Code aqui e fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, que a nossa equipe vai estar fornecendo desconto para você. Você que não é aluno e também quer falar com a nossa equipe, conversa lá que eles vão passar todos os detalhes do curso para vocês, orientar vocês do que vai acontecer, como é que vai, quais são as datas, qual é o conteúdo programático, as formas de pagamento. Conversa lá com a nossa equipe, que a gente vai estar orientando vocês sobre o curso também. Beleza? Detalhe, descrição do vídeo aqui, vocês vão achar também todos os links aí, ok? Pessoal, no mais, muito obrigado pela presença e participação de todos vocês. Ó, vou deixar aqui sugestão de vídeos para vocês assistirem aqui também. Beleza? Um forte abraço e até mais, galera!